vocês para amanhã, no mesmo horário. Estaremos aqui adorando ao Senhor, cumprindo a epidemia. O ano que vem nós retornamos em nome de Jesus com força total. Amém? Que o ano que vem nós voltaremos com força total. Muito bem. Irmãos, esta palavra que lemos, primeiro quero que você repita comigo assim, ó: não importa como começou, importa como vai terminar. Guarda isso na sua mente esta noite. Olha para mim, irmão, guarda isso na sua mente. A primeira passagem que lemos nesta noite, no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 8, diz: melhor é o fim do que o começo. Melhor é o final do que o começo. E aqui em Jeremias 29, nós temos o povo de Israel. Interessante que Deus está falando isso daqui. Olha para o pastor. Interessante que Deus está falando isso daqui, não quando eles estão voltando de Babilônia, não, como escravos, mas quando eles estão indo. E Deus diz assim para eles: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Mal, e terminaram bem. Veja bem, irmão, não importa como elas começaram, o que importou foi como elas terminaram. Vamos lá para um exemplo. Vamos pontuar o rei Saul, eleito pelo povo, primeiro rei de Israel, escolhido pelo povo, escolhido também por Deus. Num certo momento ele resolveu que iria desobedecer a Deus. E ele, que começou muito bem, vencendo as batalhas, obedecendo os profetas, de repente desobedece a Deus. Desobedece uma palavra profética do profeta Samuel. E para pedir perdão ele mata um animal. E Deus manda o profeta lá e diz para ele: olha, Saul, melhor é obedecer do que sacrificar para Deus. Deus queria que você o obedecesse. Se você tivesse obedecido, o teu reino seria estabelecido para sempre. Mas agora que desobedecestes a Deus, o seu reino não vai continuar. Em seu lugar levantarei outro. E aquele mesmo rei que havia começado muito bem, vai terminar como um suicida. O rei Saul terminou como um suicida. Podemos pontuar mais um exemplo de uma pessoa na Bíblia, começou muito bem e terminou muito mal. Um exemplo clássico aqui para nós: Sansão, homem escolhido do ventre da mãe para ser juiz em Israel, separado, homem que teve força como ninguém nunca teve na face da terra, de Sansão, mas que por causa de uma paixão mentirosa, enganosa, diabólica, um laço. Eu quero abrir os olhos aqui de todos vocês que têm questões sentimentais a resolver na sua vida. Cuidado para você não cair nos laços do diabo, porque de repente o diabo te rouba. Pode até roubar a sua própria salvação por causa de um laço. Sansão caiu em um laço e ele não percebeu. E aquele homem que começou muito bem, que derrotou tanta gente, termina como palhaço para os seus inimigos, com seus olhos furados. Começou muito bem, mas terminou muito mal. E o que importa é como termina. Um outro exemplo clássico na Bíblia de quem começou muito bem e termina muito mal: o rei Salomão. Começou muito bem, ele é o consagrador do templo. Ele construiu o templo.
Com o rei Salomão, deixou a pastora desistir, não é? Aquele tabernáculozinho, e veio o templo de Salomão. Ele consagra, ele recebe de Deus sabedoria. Ele pediu sabedoria, Deus deu a sabedoria. Quantos se lembram da história das mulheres brigando por causa de uma mesma criança? Quantos lembram na Bíblia disso? Não é? Deus deu a sabedoria para Salomão, para ele discernir a realidade verdadeira. Duas mães brigando por causa da mesma criança. Uma daquelas mães tinha trocado as crianças no calar da noite, porque a dela tinha morrido. E quem aí já é mamãe? Quem aí já é mamãe? Quando seu neném nasceu, você olhou para ele, ele olhou para você. Você podia ver ele tantas vezes fosse no meio de outros, e você sabia escolher e saber que era ele. É assim ou não é? A mãe biológica verdadeira sabia que aquele filho era dela. Mas a que tinha roubado dizia para o rei: não, o filho é meu, o dela que morreu. Como você resolveria isso sem exame de DNA? Naquele tempo não existia, né? Hoje é fácil, faz o exame de DNA, descobre quem é mãe, quem é pai. Naquele tempo não existia. Como você resolveria isso? Era necessário uma coisa sobrenatural, uma sabedoria de Deus. Salomão chamou os soldados e disse para o soldado: levanta o menino pelo pé e parte no meio, dá metade para cada uma. A mãe, que não era mãe verdadeira, disse: muito bem, me dá a minha metade. Eu quero a minha metade. A mãe verdadeira gritou: não, meu rei, por favor, não mata meu filho. Entrega o meu filho vivo para ela, porque eu prefiro ver ele crescer na mão de outra mãe do que ver ele morto agora. Então o rei disse: eis aí a mãe verdadeira. Isso só pode acontecer, irmãos, pela vontade de Deus na vida de uma pessoa. Sabedoria é sobrenatural de Deus na minha vida e na sua. O rei descobriu certinho, né? Aleluia. Olha que coisa linda. Mas lá na frente, ele se envolveu com mais de 1000 mulheres, o rei Salomão, de todas as nações. E algumas delas eram idólatras, e levaram ele para a idolatria. Isso fez com que o reinado dele, ao final, o reino fosse dividido depois, em reino do norte e reino do sul. Ah, meus irmãos, o que importa é como termina, não é como começa. Vamos pontuar também na Bíblia exemplos ao contrário, de pessoas que começaram mal, mas terminaram bem. Porque, como eu disse, o que importa é o final. Um exemplo clássico é José do Egito, odiado pelos irmãos, vendido ao Egito como escravo, não é? Foi parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, a mulher do Potifar começa a persegui-lo para que ele deitasse com ela, mas ele não quis, porque ele era obediente ao Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer a você que José poderia desobedecer a Deus se ele quisesse, naquele momento, tivesse revoltadinho com Deus, né? Igual vejo muitos por aí, quando as lutas vêm, começa a ficar revoltadinho com Deus, revoltadinho com a igreja, porque está passando. Olha o José na situação que ele está agora, e ele fala não para ela, ele orando ao Senhor. Você no meio da luta precisa Senhor. Não é porque uma dificuldade está acontecendo que você vai dizer isso não pode acontecer, senão você vira petisco do lobo, né? Ovelha desgarrada do rebanho vira petisco do lobo. O lobo está esperando a ovelha que desgarra do rebanho, porque enquanto está no rebanho ali, o pastor está guardando, mas quando desgarra do rebanho, vira alvo fácil, presa fácil para o lobo que não tem proteção. Cuidado com os enganos de Satanás, que quer tirar você do rebanho da igreja.
Olha que coisa maravilhosa, pastora. O José vai parar no calabouço, na prisão. Ué, mas o que ele fez? Ele não fez nada, gente. Simplesmente Deus tinha um propósito muito grande na vida dele. E quem Deus tem um propósito muito grande, quem Deus tem uma chamada muito grande, primeiro passa pela prova, primeiro passa pelo treinamento, primeiro tem que adquirir experiências. Eu quero dizer a você nesta noite, se você tem passado luta e dificuldade na sua vida em todas as áreas, Deus está te treinando, te dando experiências para cumprir o verdadeiro propósito dele na minha e na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus e dizer aleluia neste lugar? Aleluia, igreja. O motivo é esse. Esse é o motivo que ele foi parar naquela cadeia. E ali na cadeia ele recebeu um dom de Deus, de interpretação de sonhos. Interpretou os sonhos de Faraó e foi a governador do Egito agora. Termina ele, José começou daquela maneira, né? Odiado pelos irmãos, vendido. O pai achou que ele tinha morrido. Como o pai dele sofreu. Mas ele termina como governador do Egito. Ele termina honrado. Ele termina como uma pessoa respeitada. Irmão, o que importa não é do jeito que começa, mas do jeito que termina. Outro exemplo clássico de quem não começou tão bem, mas termina bem, o rei Davi. Desobedeceu a Deus, adulterou com Batseba, mandou matar o próprio marido da Batseba, colocou ele na frente da guerra, soldado Urias. E passou por tanta peripécia. O filho dele, os filhos dele brigaram. O Absalão levantou contra ele para matá-lo. Não tomou a Tamar à força. Dentro de casa as lutas, por causa da desobediência. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, joelhou diante de Deus, pediu perdão, pediu misericórdia, e Deus o abençoou. E até hoje, irmãos, até hoje em Israel, o rei Davi é lembrado como o maior rei de todos os tempos naquela nação. Aleluia. Irmão, não importa o jeito que você começou, importa o jeito que você vai terminar. Não importa o jeito que seu casamento começou, o seu namoro começou, talvez foi errado, mas não tem problema, ainda dá tempo de consertar. Não importa o jeito que a sua vida está agora, o que importa é o jeito que vai terminar, o jeito que vai ser o final. Deus está chamando você essa noite para uma reflexão. Olha, quando começamos esse ano, no 2020, não imaginávamos nós que seria necessário tanta superação. Quem imaginava na virada do ano que íamos passar por isso agora, que estaríamos aqui todos de máscara, separados um do outro, às vezes sendo impedidos de fazer aquilo que mais gostamos. Mas não importa como começou o 2020, o que importa é como vai terminar. E eu creio no meu coração que a vitória está chegando e Deus vai mudar a nossa sorte. Aleluia, igreja. Isso que importa. E enquanto isso eu me mantenho na presença do Senhor, enquanto isso eu me mantenho fiel, permaneço fiel até o fim, para cumprir e saber qual seja na minha vida a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho que permanecer fiel. Ah não, pastor, a luta é muito grande, eu não aguento. O pecado não pode ser alimento para a carne. Olha o que diz aqui: então me invocareis e eu vos ouvirei. Quem vai orar, Deus vai responder. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui está o jejum. Ah, você não jejuma? Tem que começar. Começa de pouquinho, vai aumentando
à medida que você for aguentando fazer mais. Propósito com Deus. Diga aleluia. Diga propósito com Deus, propósito com Deus. Aleluia. No mês de outubro, mês que vem, dia 3, na próxima ceia do Senhor, né? Hoje é ceia, na próxima ceia eu estarei distribuindo as casinhas. Nós vamos começar uma campanha aqui, 40 dias de propósito com Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Na próxima ceia, prepare o seu coração. Vai ser forte, igreja. Aleluia. Vai ser forte, começa a se preparar. Não importa como começou. Agora veio a crise, os preços estão subindo. Misericórdia, pastor, o arroz está custando R$30, R$25 o arroz está custando. O feijão está custando tanto, não sei mais quanto está custando tanto. Deixa eu te dar uma notícia, irmão, o mundo está vivendo em crise, mas nós estamos em Cristo, e se Cristo é por nós, quem será contra nós? Pode aumentar o preço, mas não vai faltar na sua mesa, porque você vai ter mais dinheiro a partir de hoje. Deus vai te dar mais, para você poder comprar, não vai faltar. Quem tem fé para dizer glória a Deus nesse lugar, dentro desta palavra, nessa noite, não vai faltar nada na mesa de vocês. Aleluia. Porque o que importa não é do jeito que começou o ano, é o jeito que ele vai terminar. Muitos já disseram: 2020, pastor, já acabou. Para mim não. Eu estou falando de mim agora. Para mim não. Eu creio que Deus ainda vai fazer muita coisa nesse ano. Eu sou otimista de natureza, mas depois que eu converti, eu ganhei uma fé pirracenta de Deus. Fique de pé no seu lugar. Deixa eu orar com você um pouquinho. A pastora também vai orar. Fique de pé. Há 15 dias atrás, você está ouvindo, igreja? 15 dias atrás, desceu uma pedra do meu rim no canal urinário. E a dor que eu senti, eu nunca tinha sentido aquela dor na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que se acontecesse com muitas pessoas o que aconteceu comigo, teria dito naquele domingo: pastora, faz o culto. Irmãos, eu estava aqui há 15 dias atrás, da mesma maneira que eu estou agora, sentindo dores e pregando a palavra. Porque eu não aceito o diabo me paralisar, Maquele. Eu não vou aceitar nunca. Porque eu sei o chamado e o propósito de Deus na minha vida. O que importa não foi o jeito que começou, é o jeito que vai terminar. Diga glória a Deus. É isso que importa na minha e na sua vida, igreja. Não importa se está difícil agora, para de olhar para isto. O que importa é o que vai acontecer daqui a pouco. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nesse lugar? Amém, Jesus. Vamos orar.